e uniu ainda mais a torcida que já estava unida desde antes. Ontem teve também uma união de baterias das organizadas do Vasco, o pessoal da Rasta, da Força Jovem, Guerreiros do Almirante, Ira Jovem, Mancha Negra, enfim, todas, se eu esqueci alguma, peço desculpas aqui, mas todas se uniram em prol do Vasco, entendendo a importância do jogo e o papel que tinha que se cumprir ali para jogar junto do time. E aí, coincidência ou não, acaba que o Barros é expulso logo no início do jogo e essa expulsão traz o estádio ainda mais para dentro de campo. E aí é mérito da torcida que fez a parte dela, a torcida não entra em campo, mas influencia no jogo sim. Mérito do treinador, do Pedro Emanuel, que foi muito bem na substituição e na postura que manteve o seu time, mesmo com um a menos. Ele tira ali o Spinelli no ataque, coloca o Paulo Henrique. Muitos treinadores colocariam um volante, colocariam mais um zagueiro para fechar ainda mais o time. Ele colocou o Paulo Henrique pensando, sim, na marcação, para o Paulo Henrique fechar a linha junto com o Puma Rodrigues, mas também para sair em velocidade. E quando o Vasco saía com o Paulo Henrique, saía com o Andrés Gomes, o Colídio muitas vezes de referência, às vezes caindo pelas pontas também, e o Vasco, mesmo com um a menos, graças ao seu treinador, a todo o ambiente de São Januário, mas também, claro, a dedicação dos seus atletas dentro de campo, que ontem jogaram sim como o Vasco da Gama, como tem que jogar, honrando a camisa do clube, honrando os torcedores, dando a vida pelo clube dentro de campo, correndo o dobro do que tinha que correr, porque com um a menos é isso mesmo e acontece. E o Vasco criou inúmeras oportunidades de vencer. Venceu por 1-0, podia ter sido 2, podia ter sido 3, um belo gol do Andrés Gomes. O Vasco perde uma oportunidade logo depois com o Puma Rodrigues de cabeça. Tem o lance do Colídio, que é um pecado a bola não ter entrado. O Colídio que foi muito bem ontem também. Ele quase fez um golaço, acabou acertando a trave. O Vasco podia ter saído com um resultado muito mais vantajoso, com uma vantagem maior. Não consegue, mas leva 1-0. Mesmo com um a menos, é muito importante o Vasco ter vencido. E agora jogar o jogo de volta contra o Vitória no Barradão, num jogo muito difícil. Da palavra, confusa. Confusa e sem critério está permitido. Muito confusa. Sem critério confusa. São muito essas duas formas de falar. Mas, sendo bem sincero, eu confesso para você que no lance da expulsão do Cauã Barros, eu acho que era para o Cauã Barros ter sido expulso, sim. A gente pode debater a regra, mas não tem jeito. É a regra. Se a regra diz, ele tem que ser expulso, né? Eu acho que ele bota a mão ali de propósito, e ele era o último homem. Eu acho que era uma chance clara e nítida para o Renato Kaiser acabar fazendo um gol. A gente pode discutir se ele ia conseguir chegar com velocidade ou não na meta do goleiro Léo Jardim, que inclusive fez uma boa partida, voltou a ser decisivo com a camisa do Vasco novamente. A gente pode até discutir isso, mas querendo ou não, o Cauã Barros acabou dando esse mole, botando a mão. E aí quando o cara que faz o gol encosta com a mão na bola, o VAR tem a obrigação de anular. O que não seria anulado é se o Kaiser corresse ao ataque, chegasse um companheiro dele junto, ele tocasse para o lado e o outro companheiro fizesse o gol. Aí o VAR não anularia. E aí entrou a polêmica do lance, porque se é uma chance clara e manifesta de gol e por isso o Barros foi expulso, essa chance não existiria se o Kaiser fizesse o gol. E aí eu conversei, eu saí do estádio revoltado, né? Porque para mim é um absurdo o Barros ter sido expulso se o lance seria anulado pelo gol do Kaiser. E aí fui conversar com um amigo meu árbitro que falou, não, cara, não é bem assim. O Barros realmente devia ser expulso porque a gente não pode fazer um exercício de adivinhação. O Kaiser poderia fazer o gol? Poderia. Se ele faz o gol, o VAR ia anular sim, porque pegou na mão do Kaiser, então o gol não valeria. Talvez fosse melhor até o Barros deixar o Kaiser ir, mas se acontece um escanteio, se o Kaiser chuta, o Léo Jardim pega, vai para escanteio, o jogo tinha que seguir. Ou se o Kaiser toca para o lado, alguém faz o gol. O jogo tinha que seguir. O jogo não seguiu porque o Barros colocou a mão na bola. No entendimento do árbitro, que entende muito mais de regra do que eu, o Barros devia ser expulso por isso. Mas é fato. Se o Kaiser faz o gol, o VAR anularia o gol. É isso. Agora você corrige escanteio só se você errar a favor do ataque. Aí você joga para defesa. Se errar a favor da defesa, você não pode. Mas era uma meia-culpa. Inclusive, a gente até já debateu isso aqui no programa ano passado, sobre mudar a regra durante a temporada. Eu sou totalmente contra. Só que agora eu dou o braço a torcer, porque mudaram mas durante o campeonato. Copa, né? Exatamente. Eu dou o braço a torcer. Copa, né? Mudou durante o campeonato, mas assim, uma mudança muito boa, porque o futebol está evoluindo. Bateu na mão do Jair no início do lance. O juiz foi ver no VAR, aí ele voltou na origem do lance, deu uma falta contra o Vasco. Ontem, esse caso da expulsão do Kaiser podia acontecer alguma coisa. Detalhe, você mencionou aí agora, você vê de uma coisa, o cara vê outra. Você é a árbitra do jogo, ele é o VAR. É isso. É isso que acontece. É exatamente isso. Sobretudo ontem... porque aí é a questão do trem, né? Você está dentro de um trem e o Caio está sentado na minha frente. Para mim, o Caio está parado. Sim, ele ontem não estava nem tão bem até a hora do gol, porque ele já tinha tomado algumas decisões questionáveis assim, no contra-ataque. Mas não dá pra gente pegar um cara que tem sido essa referência no ataque do Vasco e focar nas críticas, muito menos logo depois de um jogo que ele faz o gol da vitória, jogando com um a menos, tendo que se desdobrar na marcação, tendo que se desdobrar no ataque. Muitas das vezes o Vasco saía no contra-ataque só com ele, Paulo Henrique, e aí a galera que não consegue aguentar o ritmo dos dois, que são muito rápidos, chega um pouquinho depois, né?
mas se dedicaram muito fisicamente. Esse gol do Andrés Gomes é muito merecido, que ele possa aprimorar o que precisa ser aprimorado, que é normal no jogador de futebol. A gente já falou sobre isso aqui ontem, sobre a parte técnica, sobre finalização, enfim. E o Andrés Gomes foi, mais uma vez, ontem muito importante. E outros jogadores também foram muito bem, tá? E não só o Andrés Gomes. Vários deles muito bem. É a mesma situação do... O Puma Rodrigues e o PH fizeram uma boa dobradinha na marcação e para sair também em contra-ataque. O Piton, apesar de ser muito questionado, fez um bom jogo. Começou nervoso, se recuperou, fez um bom jogo, muito graças ao apoio da torcida também. Thiago Mendes e Ramon Rick, principalmente Ramon Rick, jogando muita bola mais uma vez. Eu ia falar Colírio, tá vendo? Porque ele fez bem aos meus olhos ontem, jogou muita bola. Mas o Colírio foi muito bem também e tem demonstrado capacidade técnica. O lance que ele acerta a bola na trave é um lance de quem tem capacidade para isso. O domínio que ele domina tirando do zagueiro, dribla o zagueiro, joga e chuta na. E daí você vê nesse momento as palavras do Vene Casagrande, do Caio e também da Fernandinha Maia, analisando tudo que envolve a equipe do Vasco da Gama, que ontem venceu por 1-0 o jogo contra o Vitória, 1-0 ali importante, fundamental. O Vasco estava com um homem a menos, teve a expulsão do Cauã Barros, que acabou ali, de certa forma, afetando muito a equipe do Vasco. O time do Vasco vinha pressionando, cabeçada do Colídio, pressão ali no início da partida, e a expulsão acabou dando uma freada no Vasco, que poderia ter feito ali um placar de 2, 3, até 4-0, se caso não tivesse expulsão. Então, assim, o Vasco foi muito bem. Eu acho que o Barros tem alguns pontos ali que ele pode melhorar. Eu achei o Barros também, como disse o Vene, como disse o Caio, muito inocente, né? É uma regra também que é meio esquisita, porque a bola bate na mão do Kaiser, se sai gol, aí o VAR iria analisar de uma forma diferente. Como não sai o gol, aí meio que o lance fica por debaixo da coberta, do cobertor. Então, assim, cara, é bem complexo, né? Embaixo do tapete, na verdade, né? Que é como o pessoal gosta de chamar. Mas, assim, é bem complexo isso, porque, cara, acabou que o Vasco foi prejudicado e vai pro jogo do Barradão com uma tarefa altamente complicada, porque o Vasco foi bem no último jogo do Barradão, mas em Copas o Vitória joga muita bola lá no seu estádio. É um estádio ali que conseguiu virada contra o Flamengo, conseguiu ali também a partida contra o Atlético Paranaense, estava 2-0 na Arena da Baixada e no Barradão foi 4. Então, assim, a equipe do Vitória fora de casa não joga bem, mas em casa é muito forte. Então o Vasco precisa ali jogar com seriedade, com foco. Eu acho que também o Vasco tem que apagar um pouquinho o que foi esse jogo contra o Vitória e pensar no jogo contra o Cruzeiro, porque o Vasco tem decisões no Brasileiro, é decisão em cima de decisão. O Vasco tem que vencer a equipe mineira, porque uma vitória do Vasco pode talvez colocar a equipe fora da zona. Lógico, não tem nada garantido, o Vasco precisaria de uma combinação, Remo não poderia vencer, Mirassol não poderia vencer, o Inter também, mas tudo pode acontecer, cara. O Vasco viu várias rodadas, o Vasco perdendo e os times ali um pouquinho acima ali também perderam. Pode ser que o Vasco agora vença e os times fiquem ali sem vencer também. Então, assim, pode ser que o Vasco consiga vencer e sair dessa zona tão desconfortável que é o rebaixamento, porque a torcida não merece esse cenário. A torcida merece ali uma equipe que briga, que luta, que vai a todo momento buscando a vitória, como foi contra o Vitória, que esteve com a menos grande parte da partida e mesmo assim lutou até o final. Lembrando que hoje é mais ou menos ali umas 7, 8 horas da noite aproximadamente, Bruno Duarte vai estar chegando no Rio de Janeiro e com certeza você vai ter a melhor imagem, a melhor qualidade no BTB Esportes e o vídeo logo em sequência aqui postado em nosso canal das primeiras palavras do novo atacante Cruz Maltino. Você aprova Bruno Duarte, sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionada a esse jogador que estava no Estrela Vermelha da Sérvia e agora vai vir para o Vasco da Gama. E quem sabe, né, se tudo der certo, ele não seja regularizado amanhã para que possa estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para jogar pelo Vasco da Gama. Inclusive, estou até buscando aqui rapidamente, né, antes de finalizar nosso vídeo, para falar quando foram os últimos jogos do Bruno Duarte, né, que dependendo já chega bem fisicamente, estava treinando normalmente, né, ele foi separado apenas no último treino do Estrela Vermelha por conta de já estar fechado com o Vasco. O último jogo dele foi no dia 11, ou seja, há 16 dias, né, 2 semanas e 2 dias, ele então, assim, tá apto fisicamente
para poder atuar e o Vasco precisa muito de homem-gol para que possa, quem sabe, sair dessa zona incômoda já nessa partida contra a equipe do Cruzeiro. Você está confiante, sim ou não? Quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 90 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!